Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Nós vamos iniciar a leitura da noite de hoje com o livro Deus Contigo, de Clayton Levi pelo Espírito Augusto. Deus segue contigo. Nos momentos de crise, tenta conservar o pensamento elevado, na certeza de que não segues a sós. Problemas de surpresa são momentos de exame. Que seria do solo fértil sem a ação do arado que o revolve? Em tudo, segue fazendo o melhor a teu alcance. Deus segue contigo. Morada de luz. As tradições culturais estabeleceram conceitos diversos sobre a presença do Cristo no contexto universal. Enquanto muitas tentaram limitá-lo aos templos de pedra, outros tantos o situaram em esferas aparentemente inalcançáveis ao homem comum. Ambas as interpretações, porém, apenas revelam a ignorância do homem em relação a si mesmo. O Cristo corresponde a um estado de consciência. Habita na alma de todos aqueles que souberem abrir-lhes as portas do coração, convertendo a consciência em morada de eterna luz. Que todos tenham uma boa palestra, que assim seja. Boa noite a todos, queridos amigos, queridas irmãs, muita paz a todos nós. Que bom recebê-los em mais esse encontro fraterno. Possamos neste momento, como sempre o fazemos, antes de qualquer atividade, nos envolvermos em torno da prece, para que possamos nos ligar com Deus, com o alto, com as forças do bem que nos assistem. Então convido a todos para fazermos silêncio na alma, em nossos pensamentos, asserenando-os, nos desligando de todo e qualquer outro compromisso, para que possamos estar o mais pleno possível nesses breves instantes, onde aqui compartilharemos da luz esclarecedora da doutrina do Evangelho. Possamos agradecer a Deus,
Pai, por tudo quanto temos recebido, por todas as bênçãos, Senhor, pela bênção da vida a todos nós, por nos ter concedido a oportunidade de aqui nos encontrarmos na noite de hoje, que possamos receber aquele alimento que sacia a nossa sede, nos fortalecendo para os desafios da vida. Obrigado a Deus por tudo, pelas oportunidades que nos é concedido sempre para caminharmos na Tua direção. Ajuda-nos, Senhor, a podermos lidar melhor as circunstâncias que a vida se apresenta, que as lições do Consolador prometido sejam alicerce para os nossos pensamentos, atos e palavras. É com profunda gratidão que expressamos a Ti, Senhor, este momento de estarmos nos reunidos aqui, aproveitando através da prece este recurso, possamos estender a tantos quantos possam estar sintonizados conosco todo o bem que está ao nosso alcance, ajudando os próprios espíritos a dilatar, a expandir as boas energias, as brumas espirituais, e que possam chegar em todos os corações, especialmente aqueles que mais necessitam. Muito obrigado, Senhor. Com esse sentimento, nós pedimos a permissão ao mentor espiritual dessa casa para iniciarmos neste momento a exposição doutrinária da noite de hoje. Que assim seja. Conosco hoje, responsável pela mensagem, nós temos a alegria, de receber nosso companheiro de labuta espírita, Adalberto Pena. Que os bons espíritos te abençoem, te iluminem e te inspirem. Que assim seja. Boa noite, irmãos e irmãs dos dois planos da vida. Que a paz do Mestre Jesus permeie os nossos corações, que os bons espíritos nos protejam e nos auxiliem a transmitir a mensagem que preparamos para a nossa reflexão dessa noite. Se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a essa montanha: segue daqui para lá, e ela irá, e nada vos será impossível. Essa passagem bíblica que ensina que a fé, ainda que pequena, do tamanho de um grão de mostarda, ela pode realizar grandes transformações em nossas vidas. Essa boa parábola de Jesus, que está no Evangelho de Mateus e Lucas, capítulo 17, simboliza a nossa capacidade de transformar os problemas, as montanhas que certamente todos nós temos em nossas vidas, de uma maneira, se não tranquila, mas possível, desde que nós tenhamos a fé em Deus, que essa é a base. Essa passagem que nós citamos agora, ela se dá
quando um homem, um pai, procura Jesus para que ele afaste de seu filho os demônios que ele considerava que faziam parte da vida daquele filho. Ele já havia solicitado aos discípulos de Jesus que retirassem aqueles demônios, aqueles maus espíritos de seu filho. Mas não sendo possível, ele solicitou a intervenção, a intercessão de Jesus para que ele pudesse expulsar aquele mau espírito, para que eles pudessem expulsar o demônio de seus filhos. E assim foi feito. Ele pediu para que o rapaz fosse trazido até ele, porque o pai alegou que ora ele se jogava na água, ora ele se jogava no fogo, e que ele vivia transtornado, então que ele tinha um demônio. E Jesus, com o seu poder moral, expulsou aquele demônio. Já passado esse momento, quando estavam a sós os discípulos e Jesus, os discípulos lhe perguntaram: mas mestre, por que é que nós não conseguimos expulsar o demônio do corpo daquele rapaz ali? E ele então lhes respondeu: porque tinham pouca ou nenhuma fé, homens de pouca fé. Então vejamos, os próprios discípulos, que apesar de terem presenciado inúmeras situações dos milagres de Jesus, dos diversos prodígios de Jesus, ainda assim não tinham uma fé verdadeira, ou por vezes cambaleavam nessa fé, como já aconteceu em outras passagens. Por exemplo, quando Jesus caminhava sobre as águas, sobre as ondas, o mar bravio, e Jesus pediu a Pedro que viesse ao encontro dele. E Pedro começou a caminhar, dizendo que tinha fé, que acreditava que era possível, e ele começou a caminhar. Mas eis que novamente titubeou na fé em Jesus, na sua crença. Então vejamos, mesmo os discípulos escolhidos a dedo por Jesus, que caminharam com ele, que caminhavam com ele, que presenciaram todas aquelas situações, por vezes titubeavam na fé, ou não tinham uma fé tão grandiosa. Mas o foco, quando Jesus fala, se tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda, que é minúscula, ou seja, uma fé pequena, ainda assim seria possível de fazer o que eles havia sido solicitado por aquele pai e retirado dele aquele demônio, expulsado aquele demônio. Um trabalho de desobsessão, como hoje nós conhecemos na casa espírita. E eles não foi possível que eles fizessem isso. Então o ponto é que não há necessidade de uma fé grandiosa dos grandes religiosos, dos grandes pastores, padres, papas, etc. Uma fé pequena, desde que genuína, uma fé verdadeira, ela é possível de transformar a montanha que está, obviamente, a montanha, quando Jesus coloca a parábola, são todas as vicissitudes para a nossa evolução. Então não há necessidade que seja uma fé gigante. A gente sim vai ajudá-las a passar por aquela situação. Então isso é fé, isso é uma fé verdadeira.
como nós falamos, não precisa ser gigante, mas ela precisa ser sincera. A fé, ela não pode ser uma fé passiva, é uma fé ativa. Ação e confiança. A passagem também aponta que essa fé permite realizar grandes feitos. E mais, nada é impossível para quem de fato tem fé. Mas o que é a fé? O que nós consideramos como fé? O conceito de fé, numa situação, uma questão bem prática, simples, é a confiança. Fé é confiar. A fé é confiar, buscar e agir com base na confiança em Deus. É mais do que acreditar. É ter a certeza, é confiar que aquilo que a gente pretende, que aquilo que a gente objetiva, de fato irá acontecer. Mas desde que se tenha a fé genuína, essa fé em Deus, que Deus é o nosso Pai. Se nós acreditamos verdadeiramente que somos filhos de Deus, que Ele é o nosso Criador, e ratifica aquela passagem de Mateus, que ele coloca o seguinte: qual de vocês, se seu filho pedir um pão, vai lhe entregar uma pedra? Ou se pedir um peixe, vai entregar uma cobra, uma serpente? E ele complementa: se vocês, apesar de serem maus, porque nós ainda somos maus, por isso que nós ainda estamos nesse planeta de provas e expiações. Então, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, Deus, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Pedi, pede e recebereis, desde que seja meritório, desde que realmente mereçamos o que estamos pedindo. E existe a fé cega e a fé raciocinada. Em vários momentos já foi falado aqui sobre a questão da fé raciocinada e também da fé cega. A fé cega, de uma maneira geral, ela é baseada em crenças, em dogmas, o que pode levar muitas das vezes ao fanatismo religioso. Isso não quer dizer que não seja a fé em Deus, até porque existem algumas premissas. A fé cega, a fé cristã, mais propriamente, ela diz o seguinte: a fé é a certeza de algo que se espera e a prova de coisas que não se vê. Isso consta em Hebreus, a passagem bíblica de Hebreus. É um fundamento sólido que se manifesta em confiança em Deus, em Jesus Cristo e em sua palavra, levando a ações, obediência e a confiança de que Deus cumprirá suas promessas. Então, sabendo como cristão, ou como cristãos que somos, nós acreditamos nas promessas do Evangelho, antes nas promessas dos profetas, do que consta na Bíblia, do que Deus nos prometeu. A fé não é apenas uma crença intelectual, mas uma confiança pessoal que leva a uma vida transformada por meio da obediência e de boas obras. E de novo, ela não é uma fé passiva. Vou usar uma palavra aqui: não adianta, não é que não adiante, mas não basta somente ficar em casa orando, pedindo, clamando, sem que se transforme, sem que se tenha qualquer tipo de ação. Nós precisamos ter a fé, mas precisamos agir no sentido de atingirmos aquele objetivo desejado. A fé cega, por exemplo, pode nos levar, de fato, a acreditar que o mundo foi criado em 7 dias, que nós somos herança, herdeiros de Adão e Eva. Isso não é uma fé raciocinada, isso está descrito de uma forma alegórica, mas não é uma fé raciocinada. Até porque uma fé
cega pode, como eu falei há pouco, nos levar inclusive a querer exterminar com outras religiões, com outras pessoas que não comungam, que não compartilhem com a nossa mesma fé. O que aconteceu durante as cruzadas, por exemplo, o que acontece com algumas pessoas do islamismo, extremistas, mas de novo, são pessoas, não tem necessariamente a ver com a religião. E aí nós falamos sobre a fé raciocinada, que é uma fé baseada na razão e na lógica. O Espiritismo é uma doutrina que apregoa a fé raciocinada e tem como conceito: a fé é uma virtude fundamental que se manifesta como a confiança na realização de um objetivo, impulsionada pela vontade e pela certeza de que é possível alcançá-lo. Ou seja, tanto a fé raciocinada quanto a fé cega, ela tem esses mesmos objetivos, tem essas mesmas premissas. Mas não sendo uma fé cega e sim raciocinada, pois se baseia na lógica, no raciocínio e na compreensão da razão, garantindo que não haja conflito com o progresso da ciência e do conhecimento. Então não se discute essa questão sobre algo que simplesmente seja um dogma, paradigmas, crenças infundadas. Então, algumas características da fé raciocinada no Espiritismo, por exemplo, ela acredita que a fé raciocinada, a fé, ela é uma conquista. A fé, ela é conquistada. A fé não é algo inerente, ou seja, ela não nasce com o ser, mas sim, ela é um resultado do esforço e do trabalho árduo ao longo das encarnações. Possivelmente a maioria de nós aqui seja oriundos da religião católica e tenham passado por outras religiões. A religião ou a doutrina espírita, ela tem racionalidade sobre a fé, não é simplesmente por acreditar. Então, à medida que nós temos o conhecimento, à medida que nós estudamos um pouco mais, temos mais compreensão, a nossa fé raciocinada, baseada na razão e na lógica, ela aumenta. Então, ela é uma conquista do ser. Ela não é inerente, ela não nasce com o ser. Ela é baseada na razão, portanto. A visão que ela promove é aquela que pode ser encarada pela razão, sem se desviar da lógica. Ela é movida pela ação. Ter fé não é esperar passivamente. É acreditar, é ter a confiança, sim, de que Deus nos ajudará a conquistar aquele objetivo. Mas nós temos que nos mover em direção ao nosso objetivo. Não é uma fé passiva. Ela auxilia no fortalecimento pessoal. A fé verdadeira fortalece o indivíduo, dando-lhe lucidez para visualizar o objetivo e os meios para alcançá-lo, além de inspirá-lo e realizar grandes obras de caridade e abnegação. A confiança em Deus, em Jesus, ela nos abre portais, ela nos abre caminhos, que nos propicia ter confiança naquilo que é possível, retirar aquela montanha e falar para ela: sai daqui e vai para lá, e ela vai. Ela nos auxilia, se não na solução do problema, mas na compreensão do problema através da lucidez e da racionalidade. Ela tem o vínculo espiritual. A fé é também a crença em um poder superior, uma confiança em Deus ou em uma força divina que se manifesta na esperança de um futuro melhor. A maioria dos que estão aqui hoje são espíritas. A confiança no futuro, e eu não falo do futuro de amanhã, no futuro de uma outra vida,
no futuro através do processo de reencarnação. Possivelmente muitas pessoas que aqui estão presentes nunca tenham participado de um trabalho mediúnico, conversado com uma entidade que cede a matéria, vamos colocar dessa forma, para que um espírito desencarnado, através do médium, converse. Então fica mais difícil de encarnar, de compreender e aceitar que existe uma vida futura. Será que existe mesmo? Será que nós temos fé no futuro? Fé na vida futura? Fé na reencarnação? Será que a gente acredita de verdade que tem a reencarnação? Que nós estamos passando por um processo aqui nessa escola terrena e que iremos evoluir ou não? Então, essa fé espírita, essa fé raciocinada, ela supera dogmas. Ela é raciocinada e difere da fé cega, que aceita tudo sem questionamento e pode levar muitas das vezes, como eu falei, ao fanatismo. Então o problema não é necessariamente a religião ou a fé, mas a maneira com que as pessoas se comportam, e aquelas pessoas que são líderes de suas religiões induzem muitas das pessoas a compreenderem como fé. Por isso a necessidade do conhecimento. Espíritas, amai-vos, primeiro mandamento, instruí-vos, o segundo. Então é necessário que nós tenhamos a compreensão para termos a fé raciocinada e ver se faz sentido aquilo que nós que viemos aqui na frente e falamos com vocês, para ver se faz sentido. Vão estudar, vão procurar, vão discutir. Mas se existe a fé raciocinada e a fé cega, qual é a melhor fé? Qual aquela que é melhor para mim? Não existe a melhor fé ou a melhor religião. A melhor fé ou a melhor religião é aquela que melhor cada um se adapta para a sua evolução espiritual. Desde que tenha consciência da sua fé verdadeira. Então não nos cabe criticar A ou B. Mas o fato é que muitas das vezes acreditar pura e simplesmente, sem conhecimento, sem questionamento, pode nos levar a situações bastante perigosas até. E nós estamos vendo, presenciando o mundo, de novo, sem nenhuma crítica. Mas o islamismo e o Islã é uma religião também, tem seu conceito, em sua acepção maravilhosa. Ela prega coisas boas, mas há a deturpação do ser humano. Então ainda alguns acreditam que viram homens-bombas e que ao praticarem ali o crime vão receber 7 ou 11 virgens, sei lá, quando entrarem no reino dos céus. Isso não está no Alcorão, que é a Bíblia Sagrada deles. Mas isso posto, eu perguntaria: quem aqui de fato tem fé? Quem tem a verdadeira fé? Pouco tempo atrás eu fui fazer uma exposição numa outra casa espírita. O tema não era sobre a fé, mas aí conversando com uma das pessoas da casa, o assunto fé veio à tona, né? E a gente discutindo a respeito. Ela falou: não, eu tenho fé, mas espero não ser testada. Acho que isso acontece um pouco com todos nós, né? E eu me incluo. Será que a gente tem fé suficiente de que as dificuldades pelas quais nós estamos passando são temporárias e são necessárias? São pedagógicas, que nos auxiliam, que nós
dependendo das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas ações, nós seremos seres melhores no futuro? Será que não mente nisso? Eu era evangélico, sabia quase todos os salmos da Bíblia, várias citações de cor da Bíblia, uma pessoa extremamente de fé, extremamente honesta. Ele era daqueles que a gente chama de crentes, mas um crente mesmo, de ir na igreja, aquela coisa toda. Ele chegou durante uma época a fazer cultos, e cultos no lar, não é o evangelho no lar como a gente faz ali só entre as famílias. Ele fazia as tendas, com lonas, no terreno onde nós morávamos, na nossa casa, e chamava os irmãos da igreja para fazerem o culto no lar, ali, no culto em casa, de 1 a 2 horas, e pregava. Era daqueles que ia pregar fora também, levar a palavra, tão extremamente conhecedor da palavra da Bíblia. Ele frequentava a Congregação Cristã do Brasil. Talvez alguns de vocês aqui conheçam, tem algumas. Não conseguia ficar em pé e não caminhava. Ele falou, tá, mas e agora? Aí minha mãe voltou para casa comigo e aguardou que meu pai chegasse em casa para ver o que ia fazer, porque o médico falou, tem que buscar outros recursos, outros médicos, outros hospitais para ver o que pode ter acontecido. Aí meu pai chegou, minha mãe contou essa história, e ele então me pegou no colo e me ergueu e começou a orar, a clamar, a pedir a Deus que eu retomasse a minha saúde. Basicamente ele me arrastava, eu não conseguia nem ficar em pé. E ele sempre foi muito crente, fazia as orações dele e clamava em alto som. Me levou para fora porque minha casa era muito pequena, não tinha espaço para caminhar dentro de casa. Então ele me levou no corredor lateral e começou a caminhar comigo, me puxar, mexer nas minhas pernas, e clamar e orar. E depois de algum tempo eu já comecei a sentir as pernas, consegui ficar em pé, sozinho. E hoje, graças a Deus, estou aqui. No dia seguinte não tive nada, continuei brincando. Fui levado ao médico, o médico, não sei o que aconteceu. Mas ontem não andava, não sentia as pernas nem nada, hoje está tranquilo. Então talvez alguns de vocês tenham histórias semelhantes que poderiam expor aqui, que poderiam contar. Alguns poderiam chamar até mesmo de milagres. Mas no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como tema a fé transporta a montanha, que dá origem ao início da nossa fala, em seu item 12, que trata da fé humana e a fé divina, uma entidade, um espírito que se denominou um espírito protetor, nos diz o seguinte, eu vou ler aqui ipsis literis para a gente ter a compreensão, que tem a ver com esse caso que eu contei. A fé humana ou divina, conforme o homem aplica suas faculdades à satisfação das necessidades terrenas ou das suas aspirações celestiais e futuras. De novo, a fé é humana ou divina,
conforme o homem aplica as suas faculdades à satisfação das necessidades terrenas ou das suas aspirações celestiais e futuras. O homem de gênio, aquele homem inteligente, considerado um homem inteligente, que se lança à realização de algum grande empreendimento, triunfa se tem fé, porque sente em si que pode e há de chegar ao fim objetivado, certeza que lhe faculta imensa força. Então essa é a fé humana. A pessoa, quando confia em si próprio, confia no seu taco e sabe que é capaz de fazer aquilo porque eu sou bom nisso. Então ele tem fé, tem confiança naquilo que ele é capaz de fazer. Por outro lado, o homem de bem, que, crente em seu futuro celeste, deseja encher de belas e nobres ações a sua existência, aure na sua fé, ou seja, busca na sua fé, na certeza da felicidade que o espera, a força necessária, e ainda aí se operam milagres de caridade, de devotamento e de abnegação. Enfim, com a fé não há maus pendores, ou seja, não há dificuldades que não chegue a vencer. E continua, o magnetismo é o uso do fluido vital e espiritual para fins de cura e equilíbrio e bem-estar. É uma das maiores provas do poder da fé posta em ação. É pela fé que ele cura e produz esses fenômenos singulares, qualificados outrora de milagres. Essa situação que ocorreu comigo, que possivelmente algumas outras pessoas tenham acontecido algo semelhante, pode dizer, poxa, isso é um milagre. Mas a gente está vendo que isso não é necessariamente milagre, como o Espiritismo explica os milagres de Deus em A Gênese. E o Espírito que passou essa mensagem, ele reforça, repito, a fé é humana e divina. Se todos os encarnados se achassem bem persuadidos da força que trazem em si, e se quisessem pôr a vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até hoje eles chamam de prodígios, e que, no entanto, não passa de um desenvolvimento das faculdades humanas. Ou seja, esse magnetismo, que é o uso da força vital, do fluido vital e espiritual, que é capaz de fazer essas transformações em nossas vidas. Basta ter fé? Lógico que não basta ter fé. É preciso que haja. Meu pai orou, meu pai clamou e fez o trabalho que ele precisava fazer juntamente. Então, esse trabalho espiritual que é feito juntamente com Deus, juntamente com os bons espíritos que os assessoram, juntamente com a crença em Jesus, ela nos permite remover montanhas de nossas vidas. Ela nos permite criar coisas que, sem a ajuda de Deus, sem a confiança em Deus, muitas das vezes a gente não consegue. De novo, orar é importante, mas só isso não basta. A gente fala que tudo o que a gente constrói de material antes acontece no mundo espiritual, acontece na nossa mente. Como a gente costuma dizer, algumas pessoas, isso a gente joga para o universo e o universo conspira a favor. Esse universo você pode traduzir nas questões espirituais, na vontade de Deus e no merecimento, desde que tenhamos fé genuína. E não precisa ser uma fé gigante, de um grão de mostarda. A benfeitora dessa, em São Francisco de Assis, o benfeitor espiritual da casa, ela idealizou como é que seria o terreno, sem nenhum conhecimento de arquitetura,
ela desenhou isso aqui, ela rabiscou num papel, ela enxergou. Isso não é pela cognição, isso não é pela inteligência, isso é pela fé, é pela inspiração divina, é pelo auxílio do alto, quando nós temos o merecimento. Como já expus aqui em outras oportunidades, e ela já teve oportunidade de falar, ela também leva uma vida de sacrifício, mas é a fé em ação. Não é uma fé passiva, com a condição que tem, vem aqui e nos dá o exemplo. Com todas as dificuldades pelas quais passa, ela nos dá o exemplo de fé. Então nós temos uma pessoa do nosso lado, no nosso convívio, que tem uma fé verdadeira, que apesar das dificuldades, consegue estar sempre sorrindo, sempre de bom humor, sempre pronta para dar um abraço, um aconchego, um atendimento. Meus irmãos, que possamos ter a compreensão do que é a fé, de que nós precisamos viver com fé, porque fé é a mãe da esperança e da caridade. É através da fé, através da confiança num futuro melhor, que nós conseguimos ter uma vida melhor. E não tem nada de ser melhor materialmente, também materialmente, mas eu falo da vida futura, a vida que nos reserva. Posto que se hoje nós estamos aqui juntando tesouro na terra, de nada nos valerá quando adentrarmos, quando retornarmos à pátria espiritual. Que possamos então, e esse era o objetivo da reflexão da noite, compreender a fé. Ainda que tenhamos a fé do tamanho de um grão de mostarda, e ainda que tenhamos muita dificuldade, vamos acreditar que Deus, o nosso Pai, o nosso Criador, permite e nos possibilita fazer com que essa montanha se jogue daqui para lá. Que assim seja. Graças a Deus. Nos aconcheguemos mais uma vez em torno da prece, lembrando do Mestre Jesus, sempre Ele, o Príncipe da Paz, o Embaixador do Amor, o Rei Solar. Pedir as suas bênçãos a todos nós que aqui nos encontramos, por nos trazer a luz do Evangelho, para iluminar os nossos pensamentos, purificar os nossos sentimentos. Obrigado, Jesus, guia e modelo de todos nós. Abençoe a cada um que aqui está. E como tu nos ensinastes a prece como modelo para tantas outras, finalizaremos este momento. Pai, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, Senhor, o vosso reino de amor. Seja feita, Pai, a vossa vontade, assim na terra
como em todos os planos habitados. Abençoe-nos, Senhor, com a luz da oração, para que seja feita a Tua vontade, Senhor, jamais a nossa, hoje e sempre. Assim, com esta prece, pedimos a permissão, humildemente, para finalizarmos a exposição da noite de hoje.